eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, quando a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, graça e paz. Que bom nós estarmos novamente reunidos em comunidade, louvando ao Senhor, engrandecendo o nosso Deus. E eu quero ler um salmo contigo, que é o Salmo 33, verso 21 e 22. Ele nos diz assim: no Senhor se alegrará nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Derrama sobre nós tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que só em ti depositamos. O próximo cântico, ele vem falar justamente
de que o nosso Senhor continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Independente das bênçãos, como nós já entoamos no primeiro cântico, e das dificuldades, os atributos do Senhor, eles não mudam diante das nossas dificuldades. O Senhor, Ele continua sendo justiça, Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel. E nessa noite eu quero convidar você a nós entoarmos esse cântico declarando que Ele continua sendo bom e que a cada dia nós vamos estar aprendendo a confiar nesse Senhor. Amém? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender e até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Ele é fiel, independente de todas as circunstâncias. Ele é fiel. E por isso que nós o adoramos nessa noite. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua
nós queremos te louvar, reconhecendo que tu és poderoso, que tu és soberano, que tu és grandioso, que tu és bom, que tu és fiel, Senhor. Independente de qualquer circunstância, Pai, independente, Senhor, nós reconhecemos a tua grandeza, Pai. Nós reconhecemos que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso Senhor. E por isso a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todos sempre, e sempre, e sempre. Amém. Amém. Continue agora com a ministração da palavra de Deus. Graça e paz, amados irmãos, graças a Deus por mais este momento que Deus está nos concedendo para nós estarmos juntos, eu aqui, você em casa, conectado com a gente, irmãos, irmãs, amigos, irmãos da nossa comunidade, aqueles que não fazem parte da comunidade também estão nos seguindo, não são da comunidade, mas pertencem ao reino. Ficamos muito felizes por vocês estarem juntamente conosco nas noites de domingo, nesse formato que não sabemos até quando, mas enquanto estivermos aqui, neste formato, nós vamos procurar trazer o melhor para você, procurar estar envolvidos em tudo aquilo que é necessário para todos nós e você, juntos nós compartilharmos juntos da palavra do Senhor. Eu quero nesta noite trazer para você uma passagem bíblica que está registrada no livro de Isaías, no capítulo 55, diz assim a partir do verso 6: Procurai a Deus enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte-se para Deus, pois Ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, diz o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quero orar com você neste momento, pedindo a direção de Deus sobre a nossa vida, que o Espírito Santo, por intermédio dessa palavra, aquilo que nós preparamos para partilhar com você, seja para o seu enriquecimento, seja para a sua edificação espiritual, e o nome do Senhor neste momento seja louvado, seja exaltado. Pai, nós te louvamos por este momento precioso, quando estamos mais uma vez diante do Senhor, juntamente com todos os nossos irmãos, reunidos em suas casas, compartilhando conosco do teu Evangelho, compartilhando conosco da tua palavra. E o desejo do nosso coração é que o teu Santo Espírito, por intermédio da tua palavra, venha realizar grandes obras em nosso meio, grandes obras em cada vida, em cada lar, em cada família. E o nosso desejo é que todos nós sejamos edificados através da tua palavra. Oramos te pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, eu preparei essa leitura neste domingo e de tempos em tempos a gente se lembra, se recorda dessa passagem bíblica. E os acontecimentos atuais e muitas coisas que a gente esteve vendo, esteve ouvindo e tivemos contato durante esses últimos dias, fez com que eu me recordasse e retornasse novamente para esta palavra tão importante. Deus falando através do profeta Isaías, Deus conclamando o seu povo
para aqueles que estavam afastados, aqueles que estavam longe do Senhor, ou desviados da presença do Senhor. Através do profeta Isaías, Deus conclama este povo, dizendo: retornai. Isaías dizendo, na inspiração do Espírito Santo de Deus: buscai ao Senhor, procurai pelo Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, deixe o perverso as suas maquinações, a sua vida desregrada, deixe os seus crimes, deixe as coisas más deste mundo e volte-se para Deus, porque Ele é grandioso em perdoar, Ele é rico no perdão. Em sequência, Deus agora traz para a gente essa palavra tão importante que eu quero falar e quero compartilhar com você nesta noite. Deus dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e também os meus caminhos não são os vossos caminhos. A maneira que eu penso, a maneira que eu estou agindo, a maneira como eu faço, é diferente de vocês, é muito mais alto, é muito maior. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: retornai para mim, vinde a mim, busquem a mim. Não tentem entender a maneira como eu estou fazendo, como eu vou realizar, como eu vou fazer, mas simplesmente volte-se para mim. Não tentem entender como eu penso, não tentem entender e compreender os meus caminhos, e Deus está dizendo, e repito novamente: os meus caminhos, disse o Senhor, é mais alto do que os vossos caminhos. E Deus faz uma comparação entre os céus e a terra, essa distância que não tem como a gente calcular. Ele está dizendo que os pensamentos dele, os caminhos dele, a maneira como Deus age, a maneira como Deus faz, as suas decisões, aquilo que ele realiza, está muito acima da nossa compreensão. Eu fiquei pensando muito sobre esta palavra nessa semana, e entre tantas outras passagens bíblicas, quando a gente lê, a gente se volta para Deus, e principalmente nessa, a gente percebe como é grande o nosso Deus, como é rico o nosso Deus, como é poderoso o nosso Deus, como é onipotente o nosso Deus. Na última ministração eu me referi a algumas experiências de Jó com Deus, e Jó, quando questionava a Deus, eu disse na minha última ministração, Deus, numa longa conversa, Deus censura, Deus repreende a Jó, porque Jó tentava entender Deus. Jó procurava compreender aquilo que Deus fazia, ou melhor dizendo, ele não entendia por que Deus, segundo o seu conhecimento, segundo a sua própria razão, porque Deus estava realizando aquilo, ou porque Deus estava fazendo aquilo que, ou determinando, ou permitindo que aquilo acontecesse com Jó. E Deus repreende a Jó, e Deus fala da sua grandeza, da sua soberania. Então a gente começa a pensar nesse Deus tão grande, nesse Deus tão maravilhoso, e a gente pensa como Davi: quem somos nós, Senhor? Quem é o filho do homem para que o Senhor o visite? Quem é o homem para que o Senhor olhe para ele? Quem é o filho do homem para que o Senhor o visite, para que o Senhor o abençoe? Quem somos nós? Diante dessa grandeza que não tem como a gente mensurar, quem somos nós? Mas também no mesmo livro de Isaías, eu acho muito interessante Deus também dizendo através do profeta Isaías, dizendo assim: eu habito no alto, no santo e sublime trono. Bom, isso é muito natural a gente pensar, é muito natural o cristão pensar, as pessoas pensarem, e não estão erradas em que Deus habite num lugar tremendo, num lugar de glória, num lugar onde é inacessível a nós, seres humanos. Este é o lugar da sua glória. Mas o interessante é que Deus, apesar da sua grandeza, do seu imenso poder, da sua onipotência, Deus diz assim: eu habito no alto e sublime trono, mas também eu habito com contrito
e abatido de espírito. É isso que faz a gente se apaixonar pelo Senhor, se apaixonar por Deus. É a gente saber que Deus é tão grande, mas Ele é o Deus das coisas pequenas. Ele se importa com a gente, Ele olha para a gente. Para mim, para você, seres humanos, mortais, pecadores, muitas vezes desobedientes, reticentes, e Deus olha para nós. E eu faço a mesma pergunta que talvez você faria, eu já fiz agora há pouco, o que Deus vê em nós, o que Deus vê na gente, para que Ele se volte para a gente. Olhando para cada um de nós, a nossa pequenez, a nossa estrutura, e Deus sabe que nós somos pó, como disse o salmista. Deus sabe que nós pecamos, que nós erramos, e nós tentamos fazer aquilo que é certo, mas muitas vezes a gente não consegue, como disse o apóstolo Paulo, porque habita um mal em nós, habita uma natureza que nos persegue, que nos tenta e que muitas vezes nos tenta aprisionar. O que Deus vê na gente? Por que Deus se importa com a gente? Quando eu olho para a grandeza de Deus, eu aprendi a não olhar para as grandes coisas, os grandes feitos, os atos sobrenaturais de Deus, e a gente fica empolgado quando a gente os percebe no Velho Testamento, por exemplo, ou também até no Novo Testamento. A ressurreição, quando Jesus ressuscitava os mortos, curava leprosos, levantava paralíticos. Eu penso na grandeza de Deus não olhando para estas coisas fenomenais, estas coisas grandes, sobrenaturais, mas eu olho realmente para as pequenas coisas. Esse é o convite da palavra do Senhor. Deus é tão grande, mas que Ele se fez pequeno para nos alcançar através de Jesus Cristo. E quando eu penso nessa imensidão, nessa grandeza de Deus, eu me recordo, e você também, de que Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, a Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira em oração. Eu penso que talvez fosse eu, fosse você, ou nós estivéssemos, ou um pastor, ou um ministério, estivesse à procura de novos obreiros, evangelistas, pastores, enfim, obreiros para trabalharem naquela denominação, naquela instituição. É muito comum, e eu passei por essa experiência, de que o pastor vai procurar pessoas preparadas, pessoas capacitadas, pessoas que têm aptidões, pessoas eloquentes, ou pessoas que estão dispostas a passar por um curso de teologia para serem preparados para aquele trabalho para o qual estão sendo convocados, estão sendo chamados. Essa é a preocupação da instituição, essa é a preocupação da igreja, talvez é a preocupação da grande maioria dos pastores. Eu não estou condenando esse tipo de pensamento, essa forma de tratar ou de recrutar, digamos assim, obreiros para a seara do Senhor. Mas eu acho interessante que, levando em consideração os 12 tipos, os primeiros, os 12 tipos de homens que Jesus os nomeou para serem os seus discípulos e depois apóstolos, eu fico pensando que Jesus não deve ter orado pedindo ao Pai, dizendo: Pai, dá-me pessoas capacitadas, porque o trabalho que eu tenho é muito importante, é de uma envergadura imensa, eu estarei propagando o reino, meu reino, nosso reino, o reino dos céus, e isso não pode estar nas mãos ou na boca de pessoas despreparadas, pessoas indoutas, pessoas que não têm aptidão, pessoas que não têm a capacidade. E eu gostaria de ter pessoas influentes, pessoas que têm influência na sociedade, até pessoas também, pelo menos alguns, abastados financeiramente, para que consigam me dar suporte para o meu trabalho, para o nosso trabalho, enfim, para que possa estar nos ajudando nas despesas, porque o meu trabalho com certeza vai gerar despesas, e é importante que eu tenha pessoas preparadas para isso também. Eu creio que não foi essa a oração de Jesus. Não foi porque
a gente percebe o tipo de gente que acompanhou Jesus depois. Eu acho que Jesus, quando orou a Deus, ele, olhando para as outras orações de Jesus, eu creio que ele só pedia graça ao Pai, que o Pai concedesse a eles homens que realmente o amassem, homens que estivessem dispostos a ouvir a sua palavra, homens que estivessem dispostos a renunciar às coisas deste mundo, homens que estivessem dispostos e ouvissem a sua palavra, se apaixonassem pela sua palavra e reconhecessem, como de fato Pedro depois reconheceu em nome de todos os outros, dizendo que só o Senhor tinha palavras de vida eterna. Estas foram as pessoas que em seguida acompanharam a Jesus. E a gente começa a olhar e a gente começa a perceber que tipo de caráter, que tipo de espírito, que tipo de personalidade tinham estas pessoas, levando-se em consideração de que Deus é um Deus grande, um Deus poderoso, excelso, Criador dos céus e da terra, e Jesus estava representando a esse Deus tão grande aqui na terra, e a gente vê que Jesus veio contrariar toda a lógica humana. Jesus veio fazer talvez o que eu e você talvez não faríamos. Jesus veio fazer o que um pastor, o que uma denominação, uma instituição jamais faria. Jesus chamou homens simples, homens indoutos, homens sem estudo, homens sem nenhuma capacidade, pelo menos a maioria deles, homens simples, rudes pescadores, a maioria. E durante o transcorrer dos evangelhos, a gente percebe o transtorno que estas pessoas, estes discípulos, causaram a Jesus durante o seu ministério. Eu me lembro de um ocorrido, por exemplo, com João e Tiago. Uma certa ocasião, João e Tiago, sentindo que foram desprezados por uma aldeia samaritana, porque eles iriam certamente pernoitar ali, queriam pousada, queriam uma refeição, mas a Bíblia diz que eles não quiseram receber a Jesus e os seus discípulos. E a Bíblia diz que João e Tiago, eles simplesmente disseram: Senhor, queres que nós peçamos como Elias fez numa ocasião? Que a gente peça que desça fogo dos céus e consuma esta aldeia de samaritanos? Jesus olhou para eles e só disse uma frase muito curta, mas o suficiente para eles entenderem. Jesus disse: não sabeis de que espírito sois. Não sabeis de que espírito sois. Eu fico pensando sobre estes apóstolos, Tiago e João, assim como Pedro, assim como Judas, como outros. Eu fico pensando na qualidade de homens que estavam seguindo a Jesus. E por que Jesus ainda insistia em que esses homens fossem os seus discípulos? Eu creio que é a mesma pergunta que nós podemos fazer em relação a nós também. O que Deus viu em nós, o que Deus viu em mim, em que pudesse me dar essa condição de ser pastor, ou de você ser um professor de escola bíblica, ou você ser uma ensinadora da classe infantil, de você evangelizar, ou você pregar. Somos melhores do que Tiago e João? Certamente que não. Somos melhores que Pedro ou Judas? Não, não somos. Não somos. Nós somos homens simples, homens que pecam, homens e mulheres que falham, que ainda desobedecem a Deus. Mas eu volto novamente para a leitura introdutória. Deus dizendo que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque certamente nós não faríamos o que Jesus fez. Porque nós não olhamos as coisas, não olhamos o mundo da maneira como Jesus olha. A gente não entende as coisas como Jesus entende.
É aquilo que Deus disse para o profeta Samuel. Quando Samuel foi à casa de Jessé, porque Deus disse que dali Deus iria se prover de um rei, mas Deus não disse quem. Então Samuel, quando chegou lá, Samuel olhou para a aparência de alguns filhos de Jessé, vendo a estatura deles, vendo a beleza, vendo a experiência que aqueles homens já tinham como soldados no batalhão do rei Saul, homens que já travavam guerras, homens que haviam sido adestrados para a peleja, para o combate. Certamente Samuel olhou para tudo isso e Samuel disse: deve ser esse, deve ser aquele. Deus dizia para ele: não, não é este, não é este. E até que Deus disse para Samuel: Samuel, não é este, porque o homem vê aquilo que é aparente, o homem vê aquilo que é externo. Aliás, a visão do homem é muito curta, ele não consegue enxergar muito longe. Mas Deus, ou seja, disse Deus para Samuel, eu sondo, peso e analiso e vejo o coração. Eu me sinto envergonhado em muitas ocasiões quando eu vejo, sinto envergonhado por mim mesmo em muitas ocasiões quando eu penso e acho, eu costumo brincar no meu achômetro, de que Deus irá realizar dessa maneira ou fazer da outra maneira, porque eu já tenho experiência com Deus, e sempre vi Deus fazendo desta forma, e acho que desta vez Deus vai fazer desta forma novamente. E eu me recordo da última ministração de Samuel, quando ele falou sobre esse Deus surpreendente, esse Deus imprevisível, e é uma grande realidade. Quem somos nós para determinar? Quem somos nós para dizer que Deus irá fazer desta ou daquela maneira? Uma outra ocasião, me recordo agora, foi quando Jesus havia dado uma lição para os seus discípulos, porque eles estavam preocupados quem seria o maior, quem seria o menor no reino. E Jesus pega uma criança e coloca diante deles, e você já conhece a história. Jesus diz para eles: olha, vocês têm que se comportar, viver, ter o caráter, ter a singeleza, a simplicidade desta criança. Mas logo em seguida, parece que João, irmão de Tiago, ainda não compreendeu essa grande lição. Então ele interpelou a Jesus e disse: Senhor, estou me lembrando de um fato interessante que aconteceu nos últimos dias. Encontramos um homem que em teu nome está expulsando demônios, e nós o proibimos. Como se tivesse feito uma grande coisa, e esperando talvez receber um elogio de Jesus, né? Dizendo: olha, João, muito bem, está ótimo, não conheço, não conversou comigo, não fez uma entrevista comigo, não passou pelo meu crivo, pessoa que eu não conheço, você está certo. Mas não, Jesus disse: não o proibais, não o proibais, porque aquele que não é contra nós, ele está por nós. Então, quando eu digo que eu me envergonho muito em algumas ocasiões, quando, por exemplo, essa semana, um dos episódios que muito me envergonha de muitos cristãos, foi o fato daquela criança de 10 anos ter sido estuprada pelo tio durante 4 anos, desde os 6 anos de idade, e agora com 10 anos ela engravidou. Pensa numa situação desta natureza. E esta criança tinha um amparo legal, um amparo de lei, e a avó a encaminhou para ir a um hospital, mas ela teve que mudar de estado, ir para um outro estado, porque desde a sua residência, pessoas religiosas, ou se dizendo cristãos, invadiram aquela casa, procurando demover a avó daquela ideia de que a criança não poderia fazer aquele aborto, onde já se via uma vida que vai ser perdida, mas ninguém estava se importando com aquela criança. E mesmo no outro estado, aquele hospital e os médicos enfrentaram
uma contrariedade muito grande de muitos cristãos que se alojaram na porta do hospital, tentando impedir de todas as maneiras para que aquela criança recebesse aquele atendimento e fosse feito aquele aborto segundo a lei que já estava amparando este procedimento. Quando João diz assim: Senhor, tem alguém que está fazendo em teu nome e nós estamos proibindo. Ou quando João e Tiago disse assim para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente peça que desça fogo dos céus? Ainda bem que João e Tiago perguntou para Jesus. Ainda bem que perguntaram para Jesus, pelo menos o mal menor. Perguntaram: pode, Senhor? A gente pode pedir a Deus que mande fogo e consuma essas pessoas? Eu fico me perguntando, e a mesma pergunta que Jesus fez a Tiago e João, ou não uma pergunta, uma afirmação: vocês nem sabem de que espírito vocês são. Nós muitas vezes não sabemos de que espírito nós somos quando nós imaginamos que, de acordo com a nossa fé, com a nossa crença, porque muitos cristãos imaginam que Deus pode estar confinado numa denominação, Ele está confinado dentro de uma religião, e as pessoas já têm um entendimento claro a respeito de Deus, o conhecimento pleno, e todos eles sabem de que maneira Deus vai agir, o que Deus pensa, o que Deus pode fazer. Aliás, muita gente revoga nesse sentido a autoridade, achando que lhe pertence, o status de representante legítimo de Deus, e que aquilo que lhe disser, Deus estaria validando, assim como estas pessoas que tentaram impedir que esse procedimento fosse realizado, não se importando nem um pouco com essa criança de 10 anos, achando que ela deveria ser sentenciada a uma gravidez indesejada, e pelo fato de ser uma criança que jamais teria condições de ter uma gestação tranquila e normal, isso acarretaria muitos males para esta criança e para o bebezinho. Ambos com certeza poderiam morrer nas próximas semanas, nos próximos dias, mas ninguém estava preocupado com isso, porque as pessoas estavam preocupadas em fazer validar aquilo que eles achavam que Deus estava pensando, aquilo que eles aprenderam nas suas cartilhas, nas suas denominações, nas suas instituições. Eu fico preocupado com isso, quando as pessoas, em nome de Deus, estão cometendo tantas atrocidades nos últimos dias. Eu estou presenciando muito isso, principalmente nesse momento de pandemia. Isso me faz recordar de um livro que eu li há um tempo atrás, e o título é muito polêmico, e eu quero me utilizar dessa frase polêmica. Eu quero que você grave muito bem isso. Foi escrito por um bispo anglicano, Desmond Tutu. Eu creio que muitos de vocês o conhecem. Ele recebeu um prêmio Nobel da Paz. É isso mesmo, Samuel? O nome, né? Às vezes eu esqueço. Prêmio Nobel da Paz. Se não me falha a memória, em 1984. Ele escreveu um livro que foi impactante para mim, e eu aconselho você a ler este livro, cujo título é Deus Não É Cristão. De imediato as pessoas começam a pensar: mas como? Que aberração é essa? Como pode alguém afirmar e dizer que Deus não é cristão? Mas o fato é que, de uma maneira irônica, de uma maneira muito descontraída, até engraçada, ele realmente até diz: olha, os cristãos imaginam que Deus seja cristão, porque em nome dele, as pessoas, quando se convertem, passam a frequentar uma denominação evangélica, essas pessoas imaginam que tudo aquilo que elas fazem em nome da fé, em nome da sua devoção, da sua crença, eles acham que Deus sempre está validando o seu pensamento. Tanto que muitas vezes existe um ódio, existe uma discriminação muito grande entre uma religião e outra.
quando muitas vezes cristãos que fazem parte desse pacote que a gente pode chamar, onde estão incluídos aqui os católicos, carismáticos, evangélicos, enfim, o nome que você vai dar a isso não importa, mas há um pacote muito grande nesse cristianismo e as pessoas imaginam que eles são os detentores da salvação, os detentores do conhecimento da palavra de Deus. E porque um dia eles foram visitados, talvez pelo Espírito Santo, porque um dia tiveram uma experiência indiscutivelmente, logicamente, maravilhosa com Deus, como eu e você já tivemos, as nossas experiências com Deus, principalmente quando aqueles momentos em que você se sente visitado, se sente pleno, se sente cheio do Espírito Santo. A partir desse momento, essas pessoas começam a imaginar que tudo aquilo que elas fazem, que elas pensam, que elas julgam, que elas determinam, Deus está validando. Mas não é bem assim. Então eu achei interessante, de uma maneira muito descontraída, o bispo Desmond Tutu, ele diz assim que os cristãos se esquecem de que nós demoramos muitos e muitos séculos para estarmos inseridos nesse contexto de cristãos, no contexto da história do mundo. E Deus existe desde ou antes da fundação do mundo, porque Ele é eterno. Então, portanto, ele diz de uma maneira muito descontraída que Deus não é cristão, ou seja, Deus não está confinado ao cristianismo. E a gente percebe esta grande realidade em algumas porções da palavra, e uma porção dela eu estou compartilhando com você nesta noite. É quando eu digo para você que quando a gente vê Jesus convidando homens como eu e você, homens de caráter duvidoso, homens de temperamento descontrolado, como Tiago e João, por exemplo, homens que faziam promessas, mas não podiam cumprir, como Pedro, por exemplo. A gente vê essa sabedoria, essa grandeza de Deus. Então a gente não tem condições de dizer que Deus age desta ou daquela forma. Assim como Nicodemos não entendeu quando Jesus dizia, falava para ele sobre esse mistério do novo nascimento. Algo que Nicodemos deveria estar compreendendo. Mas Jesus disse para ele, olha, assim é o Espírito. O Espírito é como o vento. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você simplesmente o sente. Você sente o vento. Você sente o Espírito de Deus sobre a tua vida, mas de onde ele veio, o que ele vai fazer através de você e vai fazer além de você, nós não podemos entender. Então, portanto, não tem ninguém que compreenda Deus, não tem ninguém que entenda Deus. Mas há muita gente que ama Deus, há muita gente que se volta para Deus. Há muita gente que adora a Deus, como eu e você adoramos e seguimos a Deus. E a gente descansa nessa grandeza, nessa plenitude, nesse amor, nessa graça, nessa misericórdia tão grande de Deus que nós não podemos pesar, não podemos avaliar, mensurar. O próprio apóstolo João, que foi um dos homens que eu estou citando, dentro de um contexto de homens que Jesus chamou e que lhe deram muito trabalho, esse mesmo João, ele escreve no seu Evangelho, capítulo 3, verso 16, um versículo muito conhecido. João não sabia, e aliás, João era reconhecidamente como o apóstolo do amor, porque ele falou muito sobre esse tema. E ele era o mais íntimo dos discípulos de Cristo. E mesmo sendo o mais íntimo de Jesus, ele, no entanto, não soube como escrever ou como descrever o tamanho e a grandeza deste amor de Deus. Então ele simplesmente disse, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, amou o mundo de um jeito, de uma grandeza tão grande que eu não consigo explicar para vocês, eu não consigo descrever
eu não consigo dizer para vocês, eu só sei que esse amor é imenso, vai além da minha compreensão. E este é o amor que Deus tem pela humanidade, que Deus tem por você, que Deus tem pelos cristãos e que Deus tem pelos não cristãos. Que Deus tem por essa denominação, tem por outra denominação, não levando em consideração os nossos erros, nossas falhas, a maneira como talvez muitos de nós discriminam os outros. Muitos de nós, no nosso achômetro, nós imaginamos que aquela pessoa, pelo fato de não estar na igreja, ou não fazer parte daquele convívio, ou daquela instituição, ou não ter passado pelo batismo, esta pessoa ela não é salva, esta pessoa ela não vai para o céu. Muitas pessoas parecem que compreendem muito a Deus, como Deus dizia para Jó, eu quero repetir novamente. Deus, de uma maneira irônica, disse: Jó, eu acho que você entende tudo, né, a respeito de mim, da minha grandeza, porque quando eu fundei, quando houve a fundação do mundo, eu fundei o mundo, você já estava lá e os seus dias são numerosos, deve ser por isso que você está me questionando, você tenta me entender. Eu creio que muitos cristãos incorrem neste mal, neste erro, de muitas vezes imaginarem que essa graça, esse amor, essa misericórdia de Deus está sendo derramada só naquele lugar, porque aquelas pessoas estão orando, porque aquelas pessoas estão no monte, porque aquelas pessoas estão cheias do Espírito Santo, falam em línguas, profetizam e assim por diante. Eu creio que quando nós começamos a pensar que Deus está só aqui, mas não está ali, e que Deus só gosta da gente, mas não gosta do outro, que é mais pecador do que nós, ou aquele que não veio para a igreja, aquele que não passou pelo batismo, nós estamos tornando Deus muito pequeno. E Deus não é pequeno, Deus é muito grande, Deus é imenso. E o amor dele é tão grande. E quando eu falava sobre os discípulos, eu acho interessante, e vale a gente observar isto, que desses 12 discípulos que Jesus chamou, ele teve uma dor de cabeça, ele teve um embaraço muito grande com muitos deles. E é interessante notar, e é nisso que eu percebo a grandeza de Deus, representada por Jesus durante o seu ministério, foi que desses 12 discípulos, todos nós sabemos que 3 eram os mais íntimos de Jesus, não é verdade? Quem são eles? Pedro, Tiago e João. Não vou falar sobre Pedro, falei um pouco sobre Tiago e João, mas você é conhecedor da palavra, você que conhece a Bíblia, você sabe muito bem das circunstâncias que eu estou me referindo em relação a Pedro, por exemplo. Os 3, que foi um grande embaraço para Jesus, foram aqueles que causaram, no meu entendimento, os maiores transtornos para Jesus. Deram trabalho para Jesus. Eram os mais íntimos de Jesus. Por quê? Por que não Natanael, do qual o próprio Cristo fez uma declaração maravilhosa? Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há maldade, em quem não há mancha, não há falsidade. Por que Natanael não foi o mais íntimo de Jesus? Então se enganam muitas pessoas que, pelo fato de acharem que pertencem a tal denominação, pelo seu tempo de convívio na igreja, pelo seu tempo de batismo, coisa parecida, pelo fato de já ter lido a Bíblia 2 ou 3 vezes, até mais, ou ter feito um curso de teologia, e hoje prega, hoje ganha almas, hoje profetiza, tem um dom, e acha que talvez é o mais íntimo de Cristo, acha que talvez é o mais especial para Deus. Jesus prova durante seu ministério para cada um de nós, de que o que Jesus pesa na balança, e aquilo que muitas vezes nós, talvez pastores, nós ministros do Evangelho, talvez podemos incorrer nesse mal, da gente pesar, tentar pesar na balança o erro, a falha das pessoas, e dizemos se elas estão aptas para o ministério, para estarem aqui, para trabalhar, ou para estarem na igreja, ou quem sabe até tomarem a Santa Ceia. Quando nós começamos a imaginar isso, a gente
que está longe de compreender, está longe de perceber a grandeza e o grande amor de Jesus. E quando a gente olha para nós mesmos, a gente percebe como Paulo percebeu isto. Paulo disse: olha, eu sou um homem miserável. Nós somos homens miseráveis. Porque o bem que nós deveríamos estar fazendo, a gente não faz. Mas o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo. Esse é o mal que está em mim. Miserável homem que sou. Mas depois ele conclui com uma palavra maravilhosa, no livro de Romanos, capítulo 12. Ele diz assim: portanto, nenhuma condenação há mais. Portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não está dizendo aqueles que não pecam mais, aqueles que não roubam mais, aqueles que não mentem mais, aqueles que deixaram de alguns costumes, algumas práticas imorais e agora são pessoas santas, pessoas perfeitas, estão dentro da igreja, passaram por um processo de treinamento. Não há mais condenação para essas pessoas, não. Ele está dizendo, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele conclui dizendo, porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é um Deus de graça, de amor, de misericórdia, que está sempre de braços abertos, como dizia Jesus, em volta de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, eu estou como uma galinha que está com as asas abertas, para que os pintinhos venham se recolher debaixo das suas asas. Assim é o meu sentimento em relação a vocês, mas vocês não quiseram. A grandeza de Deus, a grandeza do Evangelho, é justamente por nós não sabermos e nem compreendermos Deus, mas nós estarmos em Cristo Jesus e nós amarmos a Deus. Eu me recordo, quando eu falo sobre os discípulos de Cristo, eu me recordo de uma frase do pastor C.S. Lewis. Ele disse assim, que a grandeza do Evangelho não é o fato dele tornar os homens bons, mas o fato é dele tornar os homens novos. Eu sou um novo homem, ainda peco, ainda falho, ainda desobedeço, ainda fraquejo, mas eu sou um novo homem, eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Você é um novo homem em Cristo Jesus. Você é uma nova mulher, uma jovem, um rapaz, você é novo em Cristo Jesus. Porque apesar de tudo aquilo que você é, Jesus te ama. Ele te abraça, Ele te chama para o seu convívio. Essa é a grandeza do cristianismo, essa é a grandeza do Evangelho, essa é a grandeza do nosso Deus. E o fato de os pensamentos e os caminhos de Deus serem muito maiores e muito mais altos do que os nossos pensamentos e os nossos caminhos, eu vou de novo me lembrar da ministração do Samuel. Jesus sempre está a nos surpreender. Ele sempre irá nos surpreender. Porque Deus é tão grande que nem cristão Ele é. Ele coloca debaixo das suas asas pessoas, denominações, religiões, o mundo todo. Ele coloca debaixo destas asas maravilhosas, grandes, afáveis, de misericórdia, de amor, de graça. E quem somos eu e você para a gente contestar a Deus? Porque o nosso Deus é grandioso. Quero que você seja abençoado pelo Senhor, eu quero que você sinta esse amor, essa graça. Eu quero que a imensidão deste amor, desta graça, desta misericórdia de Deus, ela seja plena, seja abundante sobre a tua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero que você seja abençoado, eu quero que o seu lar seja abençoado. Eu quero que você
se alimente, coma das palavras do Senhor. Eu quero que você olhe para a palavra do Senhor e você descubra cada vez mais o quanto Deus te ama, o quanto Deus te quer, o quanto você é precioso para Deus. Embora o mundo não veja, talvez, com os olhos que Deus olha para você, mas o que importa é aquilo que Deus pensa, não o que o mundo pensa. Paulo, quando começou a escrever a sua epístola aos Coríntios, ele disse assim: irmãos, olha a grandeza do nosso Deus, que na nossa vocação Deus não chamou. Muitos de nós, Deus nos chamou segundo os critérios humanos, segundo a sabedoria humana, mas não. Deus chamou homens simples. Deus escolheu as coisas vis para o mundo. Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, para confundir as sábias. É nisto que reside a grandeza do nosso Deus. O que eu quero dizer para você, e repito novamente aqui, você não está esquecido por Deus. Não importa o que você tem feito, não importa o tamanho do seu pecado, da sua desobediência, o quanto você errou, o quanto você falhou em relação a Deus, em relação ao seu próximo. Mas o que importa é que eu quero que você tenha essa consciência de que Deus tem um amor tão grande por você. Ele quer te resgatar. Ele quer tornar você uma pessoa nova. Porque você tem um imenso valor para Deus. E assim como Ele chamou homens que nós não chamaríamos, Ele chama eu e chama você para fazermos parte do seu reino. Isso não é maravilhoso? Isso não é grande? Porque o nosso Deus, Ele é grande. Quero que Deus te abençoe e que você fique com essa palavra nessa noite, e que você seja grandemente abençoado pela presença do nosso Deus. Eu quero orar com todos vocês neste momento. Pai, eu quero te louvar, eu quero exaltar, eu quero glorificar o teu santo nome, Pai. Porque todo instante, todo momento, quando nós recorremos à tua palavra, quando olhamos para a tua palavra, a gente percebe coisas novas, a gente percebe o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é imenso, o quanto a tua graça é infinita, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Nós sempre dizemos isso, que o Senhor é grande em poder, em amor e misericórdia, mas muitas vezes não passam de clichês. Mas quando nós olhamos para a tua palavra e a gente come, se alimenta da tua palavra e a gente percebe que o teu Espírito, por intermédio da tua palavra, ele vem edificar o nosso ser, a nossa alma, nos tornando pessoas melhores. Não olhando para o tamanho do nosso pecado, mas a tua graça e o teu amor nos alcança, nos abraça de uma maneira tão grande, Senhor, e nós percebemos o quanto o Senhor é grande em amor, em graça, em misericórdia, Pai. Eu me sinto abraçado por esse grande amor do Senhor quando eu olho para a tua palavra e eu procuro entendê-la cada vez mais. Eu quero que esse irmão, essa irmã que está em casa, esta família, Senhor, eu quero que seja visitada pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu quero que cada um de nós, cada lar, cada família, sejam despertados para este grande, imenso amor do Senhor que tem para cada um de nós, ó Pai. E que nenhum dos nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor, nenhuma das nossas desobediências, Pai, seja impedimento para a gente se afastar do Senhor, para a gente imaginar que o Senhor não está nem aí para a gente mais, porque afinal de contas o Senhor está em busca de pessoas melhores do que nós, mas não. A gente percebe na sua palavra que o Senhor nos persegue, o teu amor é tão grande que Ele está em todos os lugares, Pai, nos becos da nossa existência, nos becos, nos labirintos da nossa alma, quando nós ali nos perdemos, Senhor, nas nossas falhas, nas nossas transgressões, ali nos deparamos com o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia que é infinita, Pai. Eu desejo, eu oro para que todos que estão nos ouvindo, que todos possam usufruir, ó Pai, e serem abençoados por esta palavra e que venham provar, assim como o Senhor o convida através da sua palavra. Vinde, provai e vede como o Senhor é bom. Que Deus abençoe a cada lar, a cada família nesta noite. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe teu coração, a tua alma. Fique em paz, fica com Deus, fique na presença do Senhor, porque a presença dele é constante. Desfrute, aliás, dessa presença, desfrute desse amor no dia a dia. Volte-se para Deus
Ele se volta para você com seu amor, a sua misericórdia. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.